Isaías, capítulo 13. Aqui, começamos uma nova jornada no livro, uma sessão de profecias, não apenas para Israel, mas para as nações ao redor. E a primeira a ser chamada ao tribunal divino é ninguém menos que a poderosa, a grandiosa Babilônia. A profecia começa com um chamado à guerra, um comando que ecoa pelos céus. Levantai um estandarte sobre um monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai com a mão, para que entrem pelas portas dos nobres. Imagine a cena, um sinal no topo de uma montanha nua, um grito de guerra, um gesto que convoca um exército. Mas este não é um exército comum. Deus mesmo declara: eu dei ordens aos meus consagrados, sim. Chamei os meus valentes para executarem a minha ira. São os instrumentos escolhidos por Deus, consagrados para cumprir um propósito terrível e justo. A profecia continua, e a linguagem se torna ainda mais intensa. Vem o dia do Senhor, cruel, com furor e ira ardente, para converter a terra em assolação. O dia do Senhor. Esse é um tema recorrente na Bíblia, e aqui ele é descrito com uma força assustadora. Não é um dia de 24 horas, mas uma era de julgamento divino, um tempo em que a paciência de Deus se esgota e a justiça prevalece. É o dia em que toda a arrogância humana, todo o orgulho que se levanta contra o Criador será derribado. É o dia em que o eixo do mundo parece se deslocar. A própria criação responderá a este julgamento. As estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. A escuridão cósmica simboliza a profundidade da ira de Deus contra o pecado. A luz do mundo se apaga diante da santidade do juiz. E qual é a razão para um juízo tão severo? Deus explica claramente: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os ímpios pela sua iniquidade. A balança da justiça divina pesa as ações da humanidade. A Babilônia, em sua época, era o epicentro do poder, da riqueza, da idolatria e, acima de tudo, da arrogância. Eles se viam como deuses intocáveis. Mas o profeta declara o fim dessa soberba: farei cessar a arrogância dos soberbos e abaterei a altivez dos tiranos. Nenhum poder terreno, por mais impressionante que seja, pode se manter de pé quando se opõe a Deus, diante do Todo-Poderoso. O império mais glorioso não passa de pó. O julgamento será tão completo, tão devastador, que a vida humana se tornará rara. Farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro, e mais precioso do que o ouro de Ofir. Isso nos mostra a escala da destruição que virá sobre a Babilônia. Tudo pelo furor do Senhor dos Exércitos, e pelo dia da sua ardente ira. A sentença final é declarada sem rodeios. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. A comparação é chocante. Sodoma e Gomorra foram completamente aniquiladas, apagadas do mapa pela intervenção direta de Deus. A mesma sorte aguarda a cidade que se sentia invencível. O julgamento não virá apenas pelas mãos de exércitos humanos, virá do próprio Deus. Sua desolação será permanente. Nunca mais será habitada, nem morada de geração em geração. O lugar que fervilhava com comércio, política e cultura se tornará um deserto silencioso. Onde caravanas paravam, onde a vida florescia, o silêncio reinará. Ali não armará tenda o árabe, nem pastores ali farão deitar os seus rebanhos. A desolação será total. A natureza selvagem tomará conta do que antes era o centro da civilização. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as corujas encherão as suas casas. Onde havia palácios, haverá ruínas. Onde havia vozes, haverá o uivo do vento e o pio das aves noturnas. Essa reflexão sobre Isaías 13 nos deixa uma lição poderosa e atemporal. Nenhum poder, nenhuma nação, nenhuma riqueza ou orgulho humano está acima do juízo de Deus. A história está repleta de impérios que se ergueram com arrogância e caíram em ruínas. Babilônia é o arquétipo disso. O dia do Senhor virá, não como um ato de destruição sem sentido, mas como um ato de restauração da justiça. Um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Deus. A mensagem não é para nos aterrorizar, mas para nos humilhar e nos chamar ao arrependimento. Se essa profunda mensagem da Palavra de Deus tocou o seu coração hoje, peço que você curta este vídeo. Deixe um comentário dizendo: eu temo o dia do Senhor. Não com medo que paralisa, mas com o respeito e a reverência devidos ao nosso Criador e Juiz.
E claro, inscreva-se no canal, para continuarmos explorando juntos as verdades eternas da Bíblia. Obrigado por assistir, e até o nosso próximo encontro com a profecia.